Então, cá estamos de volta nesta ação, digamos assim, de sensibilização que a Autoridade para as Condições de Trabalho tem, neste momento, num momento que é extremamente difícil para todos nós. Existe os bens materiais e há um incentivo natural que já vimos para que as empresas possam retomar e crescer, mas no centro das organizações existem as pessoas. E agora aqui digo de minha justiça que as pessoas é o melhor bem que as organizações podem ter, porque são elas que fazem crescer, que fazem com que a organização passe, além de... Podemos considerar que todos os equipamentos são ótimos, são fantásticos, mas as pessoas são fundamentais. Será que neste momento as próprias empresas possam, com desafios económicos, desafios materiais, possam por vezes esquecer um pouco o ser humano? Eu julgo que a tendência, até pelos desafios que o mundo atual está a colocar ao mercado de trabalho, e nós tivemos, em Portugal teve essas experiências recentemente, como incêndios, apagões, epidemias, portanto, inclusive a eventual entrada de forma disruptiva de tecnologias relacionadas com a inteligência artificial. Portanto, todos esses desafios estão a obrigar as empresas realmente a valorizar as pessoas, porque serão elas que cada vez mais farão a diferença na sua atividade. Sem dúvida, isso aí estamos perfeitamente de acordo. E aqui poderá haver uma tendência, com esta pressão toda, uma tendência a esquecermos um pouco, não só os próprios direitos, mas as necessidades que o ser humano tem. Sim, de facto. O ser humano, e é isso que dá legitimidade à expressão trabalho digno, porque o trabalho é digno porque os seres humanos são dignos. E os seres humanos são dignos por alguma razão que não se explica pela biologia ou pela história. Os seres humanos são dignos porque há algo que diria transcendente ou metafísico que a própria humanidade reconhece desde sempre como o diferenciador em relação aos demais seres vivos. E é daí, e desde sempre, desde que o homem se reconhece como homem, que tem essa consciência que é diferente e que precisa evoluir, e, portanto que o ser humano é um ser vivo em evolução, não só do ponto de vista físico, mas também psicológico e emocional. Sim, sem dúvida. Nesta sensibilização para o trabalho digno, que tipo de intervenção é que a Autoridade para as Condições do Trabalho tem? A primeira intervenção é realmente nós transmitirmos ao público, às empresas, aos trabalhadores, que o ser humano é mais do que capital das empresas, é mais do que um ativo. O ser humano é o centro realmente do trabalho, neste sentido. E de acordo com Jung, a psique humana tem 4 funções psicológicas. Se nós usarmos metáforas, diria que era o rei, o guerreiro, o amante e o mago. O rei, como função psicológica, que para traduzir a nossa capacidade de decidir, a nossa capacidade de ter vontade própria. E é isso que distingue realmente o ser humano, a vontade, a consciência, o querer de outros seres vivos. O amante enquanto a nossa capacidade de apreciar e celebrar a vida. O mago na nossa capacidade de aprender, de saber, de fazer, saber fazer. E o guerreiro, a nossa capacidade de lutar contra as adversidades, a nossa capacidade de impor limites. E, portanto, de acordo com Jung e de acordo com a psicologia analítica,
um ser humano só se realiza a nível psicológico quando tem estas 4 funções psicológicas equilibradas. Claro. E é isso que justifica que se coloque, por exemplo, limites aos tempos de trabalho. Porque é verdade que se a nossa função psicológica de guerreiro necessita de um trabalho para adquirir competências, para se realizar enquanto ser que contribui para o mundo, também precisamos de desenvolver outras funções para equilibrar, como por exemplo a capacidade de celebrar e apreciar a vida, por exemplo. Sim, Além de termos tempo para aprender, lá está a tal função de mago, que é essencial para o desenvolvimento humano e que deve acontecer ao longo da vida. Uhum. Provavelmente neste momento que estamos a atravessar, desafiamos mais o guerreiro, não é? Esse guerreiro. No entanto, é importante, como a doutora Orlando Pereira nos diz, é importante o equilíbrio que existe e provavelmente esta sensibilização a este trabalho digno é precisamente despertar para este próprio equilíbrio, será assim? E corretamente, ou seja, o trabalho digno visa, por um lado, que o trabalho permita à pessoa, ao ser humano, desenvolver competências e realizar-se com elas, além de contribuir para o mundo, não é? E ao mesmo tempo é digno no sentido em que também tem limites, para que o ser humano tenha tempo, tenha condições para se realizar noutras áreas da vida. Isso é extremamente importante, e aqui mais a sensibilização precisamente para isso, para que vamos realizar e construir equipamentos, vamos reconstruir tudo, no entanto vamos reconstruir e cuidar também das próprias pessoas. E já que a doutora Orlando falava em Carl Jung, eu quero trazer-vos aqui uma frase que para mim é muito importante. Quando podes conhecer todas as técnicas, todas as teorias, mas quando estás com um ser humano como ele, não é? Porque do outro lado está alguém que tem necessidades também e que provavelmente, nós estamos a falávamos das empresas, mas provavelmente as pessoas, os colaboradores dessas empresas também tiveram perdas. Sim, inclusive também há apoios para as famílias e para as pessoas. Exatamente. Incluindo, posso também abrir aqui um parênteses, acho que seria boa ideia, há apoios para as pessoas, pessoas em situação de carência económica ou de perda de rendimentos, podem também recorrer à Segurança Social, porque existe uma linha aberta para de volta de 500 euros por pessoa ou de 1.040 por agregado familiar. Estes são valores aproximados, depois quem avalia depois os valores é a própria Segurança Social. Também existe apoios para as famílias e para as pessoas para reconstruírem as suas residências, a sua habitação permanente, seja própria ou arrendada. Também é uma comparticipação a 100%, deduzidas dos seguros e eventuais outras coberturas, e que poderá também ir até aos 10.000 euros. A comparticipação a 100% por parte através da CCDR. Este pedido é feito. E depois também há uma linha aberta do Instituto de Habitação, uma linha para apoiar quando este apoio através da CCDR não cubra a totalidade das despesas de reconstrução. Portanto, também para os condomínios, para quem não vive em moradia, portanto vive em apartamento, os condomínios também têm o mesmo apoio. As administrações de condomínio podem, através da CCDR, pedir um apoio para a reconstrução ou recuperação do edifício. Deixámos aqui, a doutora Orlando Pereira deixa-nos aqui alguns incentivos também para que as pessoas possam retomar, ou seja, também terem a sua estabilidade, não é? Pessoal. A sua estabilidade pessoal, a sua estabilidade emocional, para que depois dentro do contexto de trabalho. Mais algo que possa acrescentar ou que queira acrescentar relativamente à sensibilização do trabalho digno? Sim, é através deste conceito de trabalho digno que se pede às empresas, através da lei,
que lhes dê informação profissional. Porquê? Porque é através da formação profissional que, além da experiência, obviamente decorrida da execução da sua categoria profissional, mas é através da formação profissional que se reforçam as competências profissionais das pessoas. E estas competências têm uma dupla valia no mínimo, que realmente é contribuir para um melhor desempenho e, portanto, para a produtividade e para a qualidade da produção do trabalhador na empresa, mas também é um fator de valorização pessoal do trabalhador. E como lhe digo, esta questão do trabalho digno é uma decorrência do postulado de que o ser humano tem que se realizar e visa-se a realização do ser humano de uma forma integral, não só a nível físico, mas também psicológico e emocional. Portanto, é a realização integral do ser humano enquanto no seu todo. E, portanto, o trabalho está... toda esta lógica do trabalho digno é uma peça deste objetivo maior, que é a realização do ser humano. Sim, e já que falou aqui em algo que é no desenvolvimento pessoal, na formação profissional, se lhe fizer sentido, podemos referenciar aqui, em termos de obrigatoriedade, da própria formação profissional dentro das próprias organizações. Sim, neste momento, e desde 2019, o limite mínimo de horas são 40 horas por ano, que a empresa pode antecipar ou adiar por 2 anos, no mínimo 10% das pessoas devem recebê-lo em cada ano, e a escolha dos conteúdos é feita pela empresa, pelos seus interesses do ponto de vista de reforçar o desempenho de algumas áreas, mas que tenham sempre a ver com as atividades que sejam exercidas, e o objetivo é realmente que essa formação crie ou reforce as competências do trabalhador para que tenha uma produtividade não só em quantidade, mas também e acima de tudo qualidade. E a qualidade, acho que chegamos à era em que já chega de números e tabelas e estatísticas. Perfeitamente. E agora devemos nos focar na qualidade. Sim, no impacto que o próprio desenvolvimento do próprio colaborador, não fazermos só, como disse bem, para o número, porque para termos números e estatísticas é caso para dizer que basta. Agora é necessário desenvolver e ir ao encontro, ao fim e ao cabo, das competências, do desenvolvimento das competências do colaborador, alinhados, como é óbvio, com as necessidades da própria organização. E este conjunto, esta simbiose, vai permitir que tenhamos provavelmente pessoas mais felizes no seu local de trabalho. Exatamente. Quando as pessoas estão realizadas neste sentido, em que realmente, de acordo com a sua própria personalidade, que tem que ser respeitada, claro, de acordo com os seus sonhos e com os seus anseios, que a empresa deve prescrutar, ir ao encontro e fazer a tal simbiose que o Sobreira falava, que era os sonhos e as metas e os objetivos daquele ser humano alinhados com os sonhos, as metas e os objetivos da empresa. Sem dúvida. E aqui estamos a promover também um trabalho digno. Exatamente, nem mais. É mesmo disto que se trata. Um trabalho digno. Sem dúvida, vamos fazer agora aqui, falávamos na sensibilização que foi aqui deixada pela doutora Orlando Pereira, da Autoridade para as Condições de Trabalho, sobre a sensibilização do trabalho digno. Voltamos a seguir para mais um bloco, para falarmos nos cuidados da segurança, saúde no trabalho, que é transversal e é pertinente em qualquer época, mas agora, mais neste momento, provavelmente é determinante. Voltamos já a seguir.